Inicio abordando premissas que reputo aplicáveis à adequada solução da controvérsia ou das controvérsias que estão em discussão. Em considerações, portanto, iniciais, certamente há a possibilidade da utilização inadequada das novas tecnologias, como de fato há em relação a qualquer instrumento que venha a ser utilizado pelo ser humano. O que se busca apontar apenas é que não se trata de uma ferramenta que seja, em si, por si mesma, prejudicial ao regime democrático ou a qualquer dos demais valores fundamentais da nossa sociedade. Bem ao contrário, em essência, as plataformas foram inicialmente consideradas viabilizadoras da chamada democracia digital, precisamente por proporcionar uma maior abertura e participação de todos nos assuntos de interesse público e comum. Compartilhando dessa visão, Andreas Junger e Ralph Schroeder nos recordam dessa ausência de uma inclinação inata ou congênita das plataformas digitais que se assemelham a uma caixa de ressonância, a amplificar os ruídos já existentes na sociedade, do que propriamente sejam uma criadora por si só de distúrbios que já não estivessem presentes no âmbito social. Dizem esses doutrinadores que a tecnologia digital começou a revelar publicamente atitudes, opiniões e preferências políticas que permaneceram ocultos a menos que encontrassem representação por representantes e organizações políticas estabelecidas, como partidos, políticos, movimentos ou grupos de interesse. Na mesma linha, a tecnologia digital proporcionou oportunidades para que as pessoas que tinham essas opiniões encontrassem umas às outras, distribuíssem informações, coordenassem e organizassem sua tentativa de mudança do status quo. Isso ampliou a pluralidade de opiniões e de alternativas políticas disponíveis, bem como a oferta de recursos políticos e organizações que representam no discurso público, além de potencialmente traduzi-los em políticas. Nesse sentido, digo eu, ainda que se possa problematizar a pecha desabonadora que se costumou imputar às plataformas digitais, havendo intenso debate acadêmico nos mais variados campos das ciências sociais, quanto à maior proeminência dos seus aspectos positivos ou negativos, o fato indubitável é que se está diante de um novo ecossistema de comunicação social, inegavelmente disruptivo. Dentro desse contexto, traço um panorama internacional ou de normativos internacionais sobre a matéria. A partir do surgimento das novas tecnologias, as mídias sociais perderam a centralidade e a linearidade na produção e divulgação do conteúdo. Em seu lugar, as denominadas mídias digitais assumiram uma estrutura de produção e divulgação descentralizada, marcada pela quebra da separação entre as figuras do produtor e do espectador da mídia produzida. Todo usuário de rede social pode ser ao mesmo tempo produtor e consumidor de conteúdo. Ou seja, na nova estrutura, o conteúdo passou a ser gerado de forma espontânea e direta pelos usuários. Trata-se de cenário verdadeiramente desafiador, na medida em que impõe aos responsáveis pela elaboração das leis a árdua tarefa de buscar mecanismos de atualização e preservação do sistema de liberdades e garantias fundamentais, que gira em torno da liberdade das liberdades, que é a liberdade de expressão assim conhecida. Nessa conjuntura, é preciso tomar cuidado redobrado com a inibição, por meio de uma excessiva intervenção sobre o indivíduo, seja por meio direto do Estado, seja por meio de organizações particulares, quanto à sua livre manifestação em arenas digitais.
Atento a essa preocupação, os Estados Unidos conceberam na seção 230 do Communications Decency Act, que a doutrina cunhou como super primeira emenda. Interessante observar que a opção norte-americana de conferir ainda maior proteção à liberdade das comunicações realizadas nos novos espaços virtuais é comumente apontada como um fator determinante para o desenvolvimento das novas tecnologias, hoje largamente empregadas em escala global para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Citando Jeff Kosseff, o professor Ricardo Campos, da Universidade de Frankfurt, aponta que essa nova gramática normativa foi vista como, abro aspas, incubadora, permitindo que se desenvolvessem modelos de negócios baseados no conteúdo do usuário, sem medo de ações judiciais e regulamentação. No mesmo sentido, recorda-se a manifestação ofertada aos autos pela Associação Dínamo e pela Associação Brasileira de Startups, na qualidade de amigas da Corte. Ambas as entidades apontam para o retrocesso ao desenvolvimento tecnológico, caso se declare a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Na mesma direção, apontam Jorge Salomão Leite e Ronaldo Lemos, para os quais o Marco Civil engrossa o arcabouço jurídico que impulsiona a produção da inovação e da pesquisa, ao lado da própria Constituição Federal, da Lei de Direitos Autorais e da Lei de Propriedade Intelectual, reconhecendo o papel da rede no desenvolvimento de novas tecnologias. Assim posto, fato é que, independentemente de tal aspecto positivo, diante da constatada impossibilidade de simples aplicação da matriz dogmático-normativa inerente à primeira emenda, forjada sob uma realidade tecnológica e social de outrora, ao verificar a ausência de algo semelhante ao conselho editorial das mídias tradicionais, os Estados Unidos optaram por estimular a autorregulação. Essa foi a forma que a legislação daquele país encontrou para superar o problema da equivalência da forma de responsabilidade dos novos serviços digitais com a forma de produção de conteúdo dos meios de comunicação da denominada velha comunicação em massa. O ponto é bem observado por Ricardo Campos e Thomas Vestin. Para eles, a extensa imunidade a novos serviços digitais, ou como Jeff Kosseff formula, a super primeira emenda, não significou um vácuo legal para os novos serviços digitais. Pelo contrário, como os dois senadores americanos Chris Cox e Ron Wyden enfatizaram, a seção 230 do CDA visa justamente incentivar a moderação privada de conteúdo pelas próprias empresas de serviços digitais. A questão de promover a dimensão da auto-organização, prosseguem os autores, expressa na curadoria de conteúdo dos novos serviços digitais, foi a forma que a legislação encontrou para superar o problema da equivalência da forma de responsabilidade dos novos serviços digitais com a forma de produção de conteúdo dos meios de comunicação praticado pelos sistemas de comunicação em massa antigos. O caso Zeran versus América Online, de 1997, solidificou a interpretação dos novos termos de responsabilidade dos intermediários sob a seção 230 do CDA, argumentando que mesmo casos anteriores à seção 230 tiveram como consequência o enfraquecimento da auto-organização ao lidar com uma nova dinâmica comunicacional, que não correspondia mais à dos velhos meios de comunicação.
Prosseguem os autores. A seção 230 contribuiu para um momento de auto-organização da sociedade, em que, em vez de uma ordem positiva, na palavra deles, com o Estado como legislador ex ante e um tribunal constitucional como órgão supremo de supervisão. Rebecca Tuchner argumenta que, antes do CDA, não havia o direito constitucional de operar, por exemplo, um mecanismo de busca isento de responsabilidade pelo conteúdo indexado, e que, para tais serviços, o parâmetro para estabelecer a responsabilidade teria sido o caso New York Times versus Sullivan, de 1964. Em outras palavras, a diferenciação do tratamento dos diferentes meios de comunicação e suas correspondentes formas de regulação é uma das conquistas da seção 230 do CDA, que levou a internet a ser tratada de forma diferenciada do rádio, da televisão e da imprensa, em torno dos quais as categorias dogmáticas centrais da jurisprudência da primeira emenda à Constituição Federal dos Estados Unidos giravam até então. No âmbito da União Europeia, em princípio, foi adotada a Diretiva de Comércio Eletrônico 230/31/CE, que buscou disciplinar, abro aspas, certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrônico no mercado interno. Como aponta Pierpaolo Fratangelo, o documento é parte de uma estratégia para garantir que a União Europeia tivesse os meios e ferramentas para competir em um mundo mais dinâmico e complexo. Do referido normativo, restam relevantes até hoje os artigos de 12 a 15, os quais prevêem as regras de responsabilidade para os prestadores de serviço online. A norma tem como base a diferenciação conceitual que classifica os provedores de conexão e aplicações de internet em 3 principais tipos. Primeiro, aqueles considerados meros condutores do conteúdo gerado por terceiro. Segundo, aqueles que realizam a retenção temporária de dados, caching, para tornar mais eficiente a transmissão subsequente dos dados armazenados. E terceiro, aqueles que fornecessem serviços de hospedagem, tais como marketplaces, redes sociais e plataformas de vídeo. No que concerne ao regime de responsabilidade de cada um, o normativo estabeleceu o seguinte: quanto aos os meros condutores, seriam estes isentos de qualquer responsabilidade, exceto quando a situação envolvesse o início da transmissão pelo próprio provedor ou quando o provedor selecionasse ativamente o destinatário da transmissão, ou ainda quando o provedor alterasse as informações contidas na transmissão. Artigo 12 da diretiva. Quanto àqueles que realizam serviço de caching, estes seriam isentos de responsabilidade desde que as informações fossem transmitidas sem modificações, ou desde que as condições de acesso não fossem alteradas, ou ainda as informações ilegais fossem removidas ou o acesso a elas fosse desabilitado assim que se tornassem ilegais ou fossem removidos na origem, conforme artigo 13. Por fim, os provedores considerados como hosting não seriam responsáveis pelo conteúdo armazenado a pedido dos usuários, desde que não tivessem conhecimento prévio da ilegalidade do conteúdo e, ao tomar conhecimento, atuassem prontamente para remover ou bloquear o acesso. Ou seja, buscou-se tratar de forma distinta os diferentes serviços prestados no âmbito digital, tendo como principal referencial o nível de controle exercido
sobre o correspondente conteúdo. Nesse modelo regulatório, o risco de responsabilização dos provedores seria considerado moderado, segundo doutrina. Essa posição é corroborada pelo artigo 15 do referido normativo, que proíbe que os Estados-membros imponham aos prestadores uma obrigação geral de vigilância sobre as informações transmitidas ou armazenadas, ou ainda uma obrigação geral de vasculhar fatos ou circunstâncias ilícitas. Em 2017, a Alemanha assumiu o protagonismo no movimento de atualização do marco regulatório europeu, ao editar o Network Enforcement Act. O normativo é considerado o primeiro a adotar uma postura mais rigorosa em relação à responsabilidade dos provedores de serviços online. Ao analisar o seu teor, Rony Van Zoff elenca os seguintes aspectos mais relevantes. Primeiro, nas palavras dele, não se aplica a todas as plataformas, como redes sociais com menos de 2 milhões de usuários na Alemanha. Segundo, há um rol taxativo do conteúdo considerado manifestamente ilegal, que deve ser removido em 24 horas após a notificação. São ilícitos tipificados penalmente como crime de racismo. Terceiro, outros conteúdos ilegais, mas não manifestamente ilegais, que devem ser removidos em até 7 dias após a notificação. Quarto, pode haver uma dilação desses 7 dias no caso de dúvidas da plataforma sobre a ilegalidade do conteúdo, podendo, por exemplo, abrir-se o contraditório ou submeter a dúvida a um órgão de autorregulação regulada. Quinto, as plataformas devem preparar um relatório periódico sobre o tratamento dos pedidos que servem para que a sociedade e as autoridades avaliem a precisão da interpretação das decisões administrativas. E sexto, o órgão de autorregulação regulada deve ser chancelado pelo Ministério da Justiça alemão, que avaliará a sua independência e a experiência dos examinadores. Mais recentemente, seguindo direção semelhante, a União Europeia aprovou 2 outros normativos, o Digital Services Act e o Digital Markets Act, o DSA e o DMA. Este último concentra-se na relação concorrencial entre intermediários online, ao passo que a Lei de Serviços Digitais, o DSA, enfoca a proteção do consumidor, estabelecendo uma série de requisitos para os intermediários online, visando a proteção dos direitos fundamentais dos usuários. Enfocando mais especificamente o DSA, a Lei de Serviços Digitais, verifica-se que a norma assimilou vários dos instrumentos previstos pelo legislador alemão, tais como os requisitos que asseguram maior transparência, a necessidade de elaboração de relatórios, a adoção de uma postura cooperativa para com as autoridades públicas, além de uma série de obrigações procedimentais aplicáveis à moderação de conteúdo. Em síntese, estruturou-se um sistema de supervisão pública, no qual os Estados-membros devem observar o cumprimento, por parte das plataformas digitais, de regras materiais e procedimentais pautadas pelo direito da União Europeia. Ao analisar os novos arranjos concebidos a partir do modelo alemão, Ricardo Campos e Thomas Westing identificam maiores dificuldades em razão da ausência de uma diferenciação mais substancial entre a política regulatória já empregada em face das mídias tradicionais e o marco legal especificamente concebido para as mídias digitais. Em suas palavras, abro aspas, uma distribuição
apropriada ao desenvolvimento de oportunidades de crescimento e desenvolvimento para diferentes mídias, requer a aceitação cognitiva da ascensão da internet à arquitetura de uma comunicação central do nosso tempo. Isso é particularmente difícil para as políticas midiáticas alemã e europeia, porque este desenvolvimento confronta o legislador de mídias com a exigente tarefa de ter de se conceber um regime midiático normativo para um novo tipo de ambiente multifuncional de comunicação. Ele deve passar de um modo de regulação industrial para um informacional, e isso significa, acima de tudo, entender e levar em consideração a transformação da organização em rede. O novo Tratado da Mídia Estatal também quer contribuir para isso, mas mesmo as distinções artificiais que visam cobrir conceitualmente as muitas formas de mídia digital e submetê-las a diferentes requisitos regulatórios são poucos convincentes. Diante de tais elementos, ao comparar os modelos americano e de origem alemã, os mesmos autores manifestam predileção pela arquitetura estadunidense. Isso porque, abro aspas, na nova cultura da tecnologia da informação, voltada para a inovação, a regulação da mídia deve ser mais voltada para a promoção da dimensão da auto-organização e, assim, aproximar-se da experiência americana. A regulação das mídias para o século XXI só pode, portanto, ser uma regulação a favor da promoção da auto-organização social e das suas forças de criatividade tecnológica, mas não de ordem positiva, tendo o Estado como um legislador ex ante e os tribunais estaduais como autoridades centrais de supervisão. Fecho aspas. De acordo, ou melhor, de cotejo entre ambos os modelos apresentados, verifica-se que o Marco Civil da Internet, editado há cerca de 10 anos atrás, mais se aproximou da abordagem normativa adotada pelos Estados Unidos, havendo considerável semelhança entre a premissa normativa que embasa a seção 230 do CDA norte-americano e os artigos 18 a 21 do Marco Civil da Internet. A fim de analisar se um dos elementos desta verdadeira opção legislativa, especificamente o artigo 19 do Marco Civil, pode ser considerado inconstitucional, é preciso examinar mais detidamente o valor fundamental que, de modo expresso, o dispositivo em questão busca defender: a liberdade de expressão. Passo assim ao tópico concernente à liberdade de expressão. Apesar de se reconhecer que as plataformas digitais ou redes sociais, de fato, ostentam uma condição de novo locus da discussão da esfera pública, que as novas tecnologias realmente ensejam substanciais transformações na forma pela qual se processam atualmente as interações sociais, e que, sendo o direito fenômeno contingenciado pela realidade sobre a qual incide, tais transformações impõem que se promova a atualização e adaptação do parâmetro dogmático referente à liberdade fundamental de expressão das próprias opiniões e pensamentos. E ainda que não se deve olvidar ou negligenciar o aspecto central que esse direito fundamental ostenta na própria fundação das sociedades democráticas ocidentais. De modo que, em última ratio, as alterações em sua matriz dogmática ensejam, em verdade, alterações na própria compreensão do que se entende como sociedade democrática contemporânea.
Vale realçar que a liberdade de expressão possui posição preferencial. Primeiro, porque é meio indispensável à defesa das demais liberdades e direitos fundamentais. Segundo, porque a liberdade de expressão é condição de possibilidade do Estado de Direito democrático, na medida em que apenas uma sociedade na qual o cidadão seja livre para expressar a sua vontade, sem receio de reprimenda estatal, se pode falar em soberania popular. Em semelhante sentido, na doutrina, o professor Gustavo Binnenboim defende que a liberdade de expressão possui duas dimensões, uma substantiva ou moral e a segunda democrática ou instrumental. Segundo a dimensão substantiva, a liberdade de expressão é condição de possibilidade para a formação da própria personalidade humana. Sendo a comunicação inerente à própria condição humana, a garantia da sua realização livre decorreria da própria dignidade dessa condição. Por sua vez, a dimensão democrática identifica a liberdade de expressão como meio para a realização de fins específicos. Ela seria instrumento para a concretização do pluralismo político, da cidadania, da participação social, do direito à informação, à liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social. Em razão deste segundo aspecto, identifica-se uma contradição lógica insuperável em ideias como a de que seria necessário restringir a liberdade de expressão para se defender o Estado democrático de direito. Ou, também nas suas palavras, a liberdade de expressão não pode ser usada para erodir o Estado democrático de direito. Ora, como antes recordado, é a partir da defesa intransigente desta específica e irrenunciável liberdade que se forjou o modelo de Estado democrático atual. Não apesar dela ou contra ela, mas por causa e através dela. Não há antagonismo, mas antes relação de natureza umbilical entre os conceitos. Quanto ao ponto, recorda-se que foi com base na defesa da liberdade de expressão que a Lei 14.197 de 2021 acrescentou ao Código Penal o artigo 359, letra T, para expressar que não constitui crime contra o Estado democrático de direito a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação. Fecho aspas. Para melhor ilustrar o ponto que se busca frisar, valho-me do exemplo doutrinário fornecido por Samuel Fonteles. Sem a pretensão, diz ele, de neste momento fornecer uma resposta específica para casos práticos, caso se tolere juridicamente que um anônimo punk anarquista, simpático às de Michael Bakunin, defenda a suposta importância de abolir o Estado, qualquer cidadão brasileiro poderá externar a mesma opinião. Ou ambos não poderão, impõe-se uma homogeneidade na comunidade do discurso. E se Louis Michael Seidman, professor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, escreve uma obra sobre a desobediência constitucional, inclusive sustentando ser irracional guiar-se por uma Constituição, das duas uma, diz o autor. Ou bem não poderá o jurista palestrar nas universidades brasileiras, porquanto a ninguém seria dado proferir um discurso que incite o desprezo pela Constituição, ou qualquer um também poderá fazê-lo,
independentemente das suas credenciais acadêmicas, sob pena de reconhecer a voz e a vez somente de uma casta elitista de privilegiados. Prossegue o autor: somos todos iguais em consideração e respeito, razão pela qual a regra é a mesma envergadura no que concerne à liberdade de expressão. Não se ouvida a celeuma em torno do denominado paradoxo da tolerância. Todavia, em razão da natureza da relação acima esquadrinhada entre os conceitos de liberdade de expressão e o de Estado democrático de direito, a ideia representada pelo referido paradoxo deve ser compreendida a partir da arquitetura institucional própria a esse paradigma de organização estatal. Sobre o tema, são elucidativas as palavras do filósofo e pensador português Desidério Murcho. Diz o pensador e filósofo: a tolerância é uma das noções mais difíceis de compreender. Confunde-se geralmente com um relativismo epistêmico, e esta confusão denuncia a incapacidade ou até mesmo a falta de vontade para aceitar a tolerância. Os pensadores pós-modernistas são responsáveis por contaminar a cultura contemporânea com esta confusão grave, que acaba por tornar impossível a genuína tolerância. Ser tolerante, diz ele, é aceitar o direito de alguém afirmar o que pensamos firmemente ser falso ou errado, ou inaceitável ou ofensivo. Isso é de tal modo difícil de assimilar que os pensadores pós-modernistas se sentem na necessidade de declarar que não há verdades, mas apenas construções sociais da realidade. E por causa disso, todas as diferentes construções são igualmente aceitáveis. Pensa-se, então, que essa atitude é tolerante, quando, ironicamente, torna impossível a tolerância. Pois se ninguém pode realmente estar errado, nem dizer as coisas falsas e nem inaceitáveis, não podemos realmente ser tolerantes. Limitamo-nos a aceitar todas as perspectivas que reconhecemos à partida serem tão aceitáveis como as nossas. Pior, diz ele, a falsa tolerância abre as portas ao fanatismo, cada vez mais presente na sociedade contemporânea. O fanatismo consiste em usar sistematicamente a noção de ofensa para silenciar os outros. A tolerância, ele diz, pressupõe a convicção do erro. Só podemos tolerar o que estamos convictos de que é um erro inaceitável, uma falsidade patente, um absurdo ofensivo. Tolerar é tolerar humanamente. Não é tolerar epistemicamente, no sentido de defender que qualquer afirmação é igualmente justificável epistemicamente. Ser tolerante é defender as pessoas que têm ideias idiotas ou inaceitáveis e atacar essas ideias. Não é atacar as pessoas para evitar o incômodo de provar que as suas ideias são falsas. Dito isso, passo eu a consignar que, conforme este pensador, a verdadeira tolerância defende as pessoas, ainda que expressem opiniões idiotas ou inaceitáveis. Essa proteção, contudo, não impede que se ataquem essas mesmas ideias, que devem sim ser combatidas. Bem ao contrário, sobre os paradigmas éticos da publicidade e da transparência, é precisamente através da exposição de tais pensamentos que se viabiliza a possibilidade de realmente combatê-los, modificando o entendimento daqueles que os sufragam. Trata-se, como dito, de ser intolerante com a ideia, não com a pessoa que a veicula. Como recorda Samuel Fonteles, abro aspas, o direito à antipatia está protegido pela Constituição de 88.
mas ele deve se fazer acompanhar do dever fundamental da tolerância. Ou seja, não se pode obrigar ninguém a ser simpático com ideias que julgar abjetas, estúpidas ou espúrias, mas se deve exigir que haja tolerância para com os demais cidadãos que as defendam. O mesmo autor recorda ainda que está igualmente resguardado o direito à incredulidade. Pelo didatismo, transcrevo o exemplo apresentado. Diz ele, outro exemplo é o direito à incredulidade, igualmente protegido pela Constituição. A justiça eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho. Se, apesar disso, um cidadão brasileiro vier a desconfiar dela, este é um direito. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à Lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Nesse sentido, apontam as considerações de autores dos mais variados, como Conrad Hesse, Robert Dahl e José Afonso da Silva, apenas para citar alguns exemplos. Abro aspas. Sem a liberdade de manifestação da opinião e a liberdade de informação, sem a liberdade dos meios de comunicação em massa, modernos, imprensa, rádio e filme, a opinião pública não pode nascer. O desenvolvimento de iniciativas e alternativas pluralistas, assim como formação preliminar da vontade política, não são possíveis. Publicidade da vida política não pode haver. A oportunidade igual das minorias não está assegurada com eficácia e vida política em um processo livre e aberto. Não pode também este se desenvolver. Prossegue José Afonso da Silva. O direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação do pensamento, revela-se um direito individual, mas já contaminado de sentido coletivo, em virtude das transformações dos meios de comunicação. De sorte que a caracterização mais moderna do direito de comunicação, que especialmente se concretiza pelos meios de comunicação social ou de massa, envolve a transmutação do antigo direito de imprensa e de manifestação do pensamento, por esses meios, em direitos de feição coletiva. Assim digo eu que, à luz de tais elementos, no que concerne a dicotomia comumente apontada acerca da abrangência do direito à liberdade de expressão, entre aqueles que defendem uma visão mais próxima à ideia historicamente atribuída a Voltaire e aqueles que possuem uma compreensão mais próxima ao pensamento de Karl Popper, penso que a relação não é necessariamente de real oposição, mas em verdade de complementação recíproca. Em reforço a essa perspectiva, recordo que o método da investigação científica, baseado na falseabilidade das hipóteses, desenvolvido por Popper, pressupõe a liberdade de pensamento do cientista, notadamente para que possa discordar frontalmente dos parâmetros científicos até então tidos como verdadeiros. É interessante recordar que a superação da ideia, hoje comprovadamente esdrúxula, se deu a duras penas por meio do sacrifício pessoal de Galileu Galilei.
precisamente diante da postura intolerante da Igreja em relação ao pensamento contra-hegemônico da época, ou seja, em razão da ausência de liberdade de expressão. Isso não significa, por óbvio, que não possa haver excessos. É claro que quando um discurso tiver a manifesta e indubitável potencialidade de causar perigo claro e iminente a terceiros, descortina-se a possibilidade de responsabilização do emissor. É preciso atentar, contudo, para o necessário teste de incitação, tal como proposto no caso Brandenburg versus Ohio. Nesse teste de incitação, deve-se verificar se a fala foi deliberada, ou seja, com dolo específico, se a manifestação tem uma alta probabilidade de acontecer e se a concretização é ou não iminente. O que não se pode concordar com a máxima vênia e respeito e consideração às opiniões em contrário é que se generalize a exceção. Na dúvida, há de prevalecer a posição preferencial deste direito que é, ao mesmo tempo, fim em si mesmo e meio de concretização dos demais direitos fundamentais. Trata-se da liberdade que, segundo a célebre lição de John Stuart Mill, abrange primeiro o domínio íntimo da consciência, exigindo a liberdade de consciência no mais compreensivo sentido, liberdade de pensar e de sentir, liberdade absoluta de opinião e de sentimento sobre quaisquer assuntos práticos ou especulativos, científicos, morais ou teológicos. Em segundo lugar, o princípio requer, nas palavras de Stuart Mill, a liberdade de dispor o plano da nossa vida para seguirmos o nosso próprio caráter, de agir como preferimos, sujeitos às consequências que possam resultar, sem impedimento da parte de nossos semelhantes, enquanto o que fazemos os prejudica, ainda que considerem a nossa conduta louca, perversa ou errada. Em terceiro lugar, dessa liberdade de cada indivíduo segue-se a liberdade dentro dos mesmos limites de associação entre os indivíduos, liberdade de se unirem para qualquer propósito que não envolva dano. Nessa linha, cito a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos no recente caso Twitter versus Tamé, de 2023, abordando especificamente a extensão da responsabilidade das plataformas digitais em relação à propagação de conteúdos que poderia ser classificado como extremista ou discurso de ódio. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por unanimidade que os provedores de aplicações de internet não poderiam ser responsabilizados por não conseguir impedir que o grupo terrorista Estado Islâmico de utilizá-las para arregimentar jovens ou arrecadar fundos e organizar as suas atividades. Por fim, entendo pertinente registrar o posicionamento histórico desta Suprema Corte em relação à matéria. Valho-me, para tanto, da menção a julgamentos mais recentes, como a ADI 4815, oportunidade na qual, a propósito de eventuais manifestações que abusam do direito fundamental à liberdade de expressão, a eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, arrematou que, abro aspas, erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. Prossegue ainda Sua Excelência. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional, menos ainda por norma de hierarquia inferior, lei civil, ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado. Fecho aspas. Do paradigmático julgamento da ADPF 130,
o relator ministro Aires Brito reconheceu expressamente a liberdade de expressão, a condição de direito que goza de posição preferencial. De suas palavras, aponto o seguinte: com efeito e a título de outorga de um direito individual que o ritmo da civilização do Brasil impôs como connatural à espécie humana, ele e o indivíduo como se fragmenta na sua incomparável dignidade e assim deixa de ser o ápice da escala animal para se reduzir à subespécie. A Constituição proclama que é livre a manifestação do pensamento. Assim também é de novo como pauta de direitos mais fortemente entroncados como a dignidade da pessoa humana. Especificamente sobre o exercício da liberdade de expressão, no bojo do processo eleitoral, é conhecido por todos a ADI 4451, também relatada pelo eminente ministro Aires Brito, em que se julgou inconstitucional dispositivo da Lei das Eleições que vedava a divulgação de programas humorísticos, charges, entre outros expedientes voltados à sátira eleitoral. Ministro André, perdoe a interrupção. Pois não, ministro. Eu gostaria que Vossa Excelência, quando entender próprio fazer uma pausa no seu voto, nós fizéssemos o intervalo e retomássemos o julgamento. Eu acabo esse item, creio que em menos de 10 minutos. Não sei se é prudente. Fica a critério de Vossa Excelência, presidente. Eu teria que pedir ao ministro Fachin para presidir que eu tenha audiências de cerimônia. Ou, se Vossa Excelência não se importar, pararíamos num próximo parágrafo e retomaríamos em seguida. Na verdade, eu me distraí aqui com o horário, podíamos ter parado um pouco antes. Eu volto daqui, então, porque eu vou falar sobre esse julgamento na ADI 4451. Dos programas humorísticos? Dos programas humorísticos. Muito bem. Então, nós vamos... Meus cumprimentos, senhor presidente. Eu mencionava a ADI 4451, fazia referência, em verdade, à medida cautelar, cuja relatoria estava à época sob a responsabilidade do ministro Aires Brito. Posteriormente, veio a sucedê-lo, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, no julgamento de mérito. E fazendo, então, referência às palavras do ministro Aires Brito, no caso, vedado a lei dispor sobre o núcleo duro das atividades jornalísticas. Vale dizer, não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, pouco importando o poder estatal de que ela provenha. E ainda diz que se assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos do Estado. Logicamente, também consigna o voto de Sua Excelência que se responde penal e civilmente pelos abusos que cometer aquele que age em afronta ao excesso da liberdade de imprensa e de expressão nos termos da lei. Para concluir a ideia, digo eu, dessa pré-compreensão que manifesto em relação à centralidade que ocupa a liberdade de expressão no catálogo de direitos fundamentais da nossa lei fundamental, permito-me reproduzir a síntese percussientemente elaborada pelo ministro Luiz Edson Fachin no voto da DPF 403, que dá a visão panorâmica quanto à jurisprudência desta Suprema Corte em relação ao tema. Diz ali Sua Excelência que o direito à liberdade de pensamento e de expressão, que conta no âmbito da jurisprudência desta Corte com um grau elevado de proteção,
Constitui-se marco da atuação, portanto, desta Corte a expressão em votos memoráveis de precedência das liberdades de pensamento e de expressão, fixando-se a primazia prima facie da liberdade de expressão no confronto com outros direitos fundamentais, e o que reconheceu que a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Em cada um desses casos, reconheceu-se não apenas a liberdade de expressar o pensamento, como também a de ter opiniões. Seja como for, digo eu, o que não se pode perder de vista é que a liberdade de expressão vem em socorro, essencialmente, do discurso contrário, da fala áspera, do comentário crítico, por vezes até mesmo antiético, imoral e, quando não verdadeiro. Do contrário, ela seria inútil, absolutamente desnecessária. Em arremate ao ponto, recordam-se as palavras do Justice Holmes no caso Estados Unidos versus Schirmer, onde está registrado que se existe algum princípio da Constituição que imperativamente requer mais apego do que qualquer outro, é o princípio da liberdade de expressão. Não a liberdade de expressão para aqueles que concordam conosco, mas a liberdade para as ideias que odiamos. Passo agora ao tópico que trata da questão... Ministro André, só ratificando, reiterando a frase boa da Rosa de Luxemburgo, liberdade de expressão é para quem pensa diferente da gente, né? Quem pensa igual não precisa. Não precisa. Ou não nos incomoda, ao menos, né? Vou falar agora de um outro tema, dentro do contexto, sobre fake news como sintoma de um quadro de transformações sociais. Fenômenos como a proliferação em massa de notícias falsas não são exatamente novos. Nesse sentido, remeto-me às provocativas ponderações do cientista político Fernando Schuller ao comparar o momento atual de expansão da internet e das mídias digitais com o surgimento da imprensa a partir da invenção de Gutenberg. Diz o cientista político: reprimir notícias falsas, rumores sediciosos, identificar seus autores. Essas eram expressões que estavam em uma proclamação do rei Henrique VII da Inglaterra em 1487. Soa familiar. Pois é, quando observo a situação atual em torno da desinformação, de todos os incríveis riscos rondando os discursos de ódio e desestabilizadores, me lembro do quanto estamos ficando velhos. No século seguinte, a Inglaterra criou um sofisticado sistema de censura aos livros, inclusive terceirizando o trabalho à guilda de editores e impressores. O pânico vinha da prensa, daquela invenção diabólica de Gutenberg, que infestou a Europa de livros e incendiou as pessoas. Daí a necessidade, à época, de proibir certos livros e tratados heréticos, impressos diariamente por pessoas escandalosas, maliciosas, cismáticas. Na prática, dar conta da desordem informacional 500 anos atrás. É evidente que a internet, prossegue ele, e as redes produziram um estrago muito particular em nossa cultura. É assim, cá entre nós, a cada nova revolução tecnológica no mundo da informação. A cada ciclo, o pânico.
o reconhecimento de que há ganhos evidentes, mas a sensação de que o mundo saiu do controle. Foi assim com a televisão, a cultura de massas, a civilização do espetáculo e sua frivolidade, tão bem descrita no livro Melancólico de Vargas Llosa. E imagino que isso deve ter sido ainda pior em algum momento do século XVI, quando a guerra de religião literalmente tomou conta da Europa. A obsessão de nossa época não é a censura dos livros, é o controle das redes. O desejo prosaico de livrar o mundo da infecção das Big Techs e seus algoritmos sediciosos. Digo eu, além de não configurar em essência nada de novo debaixo do sol, Andreas Junger e Ralph Schroeder chamam a atenção ainda para a necessidade de melhor aquilatar o papel efetivamente desempenhado por esse fenômeno, o das fake news, nesse apontado processo de transformações estruturais por que passa a nova esfera pública. Isso porque, diversamente do que aponta o senso comum, para os referidos autores, o fenômeno da desinformação não é um fator de divisões sociais ou políticas. Em vez disso, é uma expressão dessas divisões. Portanto, as notícias falsas não teriam um papel verdadeiramente transformador da esfera pública. Ao invés disso, seriam responsáveis apenas por amplificar os pensamentos e compreensões de desconfiança e baixa credibilidade em relação às instituições públicas em geral, que já se estariam latentes na maioria das sociedades ocidentais contemporâneas. Para justificar a referida natureza, que identifica as notícias falsas não como causa ou fator de transformação da esfera pública, mas como consequência ou expressão dessas transformações, os autores citados apontam 3 características inerentes às fake news, fazendo referência a estudos empíricos que lhes dão embasamento. São elas, em primeiro lugar, ao contrário do que aponta o senso comum, os levantamentos já realizados na tentativa de calcular a abrangência que as notícias teriam no público em geral, demonstram que esse alcance é limitado e circunscrito a determinado público. Em segundo lugar, as pesquisas empíricas também apontam que, igualmente, as notícias falsas não conseguiriam alterar a opinião do indivíduo sobre determinado assunto, ou seja, progressistas não passariam a ser conservadores, capitalistas não se tornariam comunistas, etc. Em terceiro lugar, como reação ao fenômeno, observou-se um comportamento comunitário assemelhado a uma espécie de vigilância social, social correction, consistindo na checagem de fatos pelos próprios usuários que façam parte do espectro político-ideológico contrário. Tais características afastariam a ideia de que usuários das plataformas digitais seriam vítimas indefesas das manipulações promovidas pelos algoritmos desses provedores de conexão e aplicativos da internet. A rigor, os achados das pesquisas empíricas citadas pelos autores apontam em outra direção. Qual seja, se é bem verdade que as plataformas buscam mapear nossas preferências para potencializar o engajamento nas redes por meio do monitoramento e direcionamento algorítmicos, é preciso atentar para o fato de que, na realidade, elas o fazem a partir da identificação de predileções e predisposições que já manifestamos previamente. Não se trata de incutir novos pensamentos, crenças e opiniões, ou também de alterar aquelas já existentes. Antes, opera-se com a identificação e o reforço das compreensões que cada qual já carrega. Com base em tal premissa, referidos autores pronunciam que combater a desinformação
principalmente de uma perspectiva de qualidade da informação, assemelha-se ao médico que apenas trata os sintomas de um paciente sem atentar para as causas da doença. Ou seja, como ocorre em relação às enfermidades de saúde, não é simplesmente coibindo as fake news, que é o sintoma, que se alcançará a resolução de um problema estrutural da sociedade do nosso tempo, de ordem muito mais complexa. Em uma contemporaneidade marcada pelas ideias de liquidez, relativismos e transformações aceleradas e disruptivas, é natural que se agudizem questionamentos que sempre inquietaram o espírito humano, angustiado pela incerteza e ausência de resposta definitiva acerca, por exemplo, do que é a verdade. É preciso atacar as raízes, a partir das quais vicejam os problemas realmente estruturais, por meio dos quais se cultivam as condições do terreno fértil à proliferação e disseminação de informações falsas, qual seja a crise das instituições em geral. A abordar o ponto, os autores acima referidos acertadamente observam que predomina o enfoque nos aspectos prejudiciais da reconfiguração da forma de acesso à esfera pública, não mais adstrita e condicionada pelos veículos de mídia social tradicionais. Trata-se do esvaziamento dos poderes que tais veículos possuíam enquanto, abro aspas, o que se chama gatekeeper, guardião do portão. Contudo, é preciso também ter cuidado para que essas preocupações legítimas não ofusquem os benefícios reais do maior acesso a arenas públicas. Prosseguindo o raciocínio, enfatiza-se que o foco atual entre a mídia, os políticos e acadêmicos sobre o uso indevido do aumento do acesso à arena pública gera o risco de perder de vista o enriquecimento vital que as fontes alternativas de informação permitiram através da amplificação do acesso à arena pública. Houve esperanças iniciais de um quinto patrimônio de jornalistas cidadãos que seriam dotados da condição de prestar contas de forma mais eficaz do que as organizações de notícias que muitas vezes eram vistos como muito amigáveis com as elites políticas. A mídia de notícia digital, os verificadores de fatos e vozes independentes provaram ser fontes poderosas de informação não coberta pela mídia de notícias tradicional e ajudou a responsabilizar poderosas instituições da arena pública, incluindo governos, elites políticas e plataformas digitais, além de organizações de mídia. Embora nas sociedades ocidentais possamos estar preocupados com os desafios contínuos às instituições que integram a vida pública, esses desafios podem ser um pequeno preço a se pagar para responsabilizar instituições que de outra forma poderiam ser deixadas para se policiarem a si mesmas. Isso vale em dobro para os países com instituições democráticas apenas fracamente estabelecidas, como democracias em transição ou estados autoritários. Aqui, as oportunidades para ter acesso não filtrado à arena pública e as oportunidades associadas para examinar publicamente e responsabilizar instituições poderosas são de suma importância. Mais adiante, aponta-se para os riscos que são, estes sim, potencialmente mais danosos à democracia e à preservação das instituições de forma geral, a desconexão política e a consequente ausência de engajamento da população pelos mecanismos políticos tradicionais. Em suas palavras, referidos autores lecionam que o baixo custo para a atuação coordenada e o aumento da distância em relação às organizações políticas estabelecidas explicam a recente ascensão de novas organizações políticas, canalizando energia de pessoas que se sentem privadas de seus direitos pelo status quo político.
Isso pode levar a formas de coordenação em grupos com baixa coesão organizacional e poucas ambições de contribuir para políticas ou governos como o ocupar Wall Street. Como resultado, essas organizações lutam para atualizar preferências ou preocupações em processos políticos subsequentes. Dada a sua baixa ligação com o processo político, é provável que essas novas formas de coordenação política consigam comunicar as intenções e motivações das elites políticas aos seus apoiadores ou membros, contribuindo assim para um crescente senso de desconexão política. Contudo, mais uma vez, a solução deste problema impõe soluções outras do que aquelas que se centram nos esforços exclusivamente do combate à desinformação. Dizem sobre isso referidos autores. Em vez de eliminar ou suprimir uma arena pública barulhenta e indisciplinada, é importante reconhecer seus benefícios em chamar a atenção do público e das elites para novos caminhos. Por último, dizem eles, os cidadãos precisam assumir mais responsabilidades para selecionar informações em um ambiente de alta escolha que seja diverso e confiável, e também para apoiar uma arena pública que fornece esse tipo de informação. Nessa conjuntura, prosseguindo na analogia empregada, é importante atentar ainda para o fato de que, a depender do remédio e da dose administrada, a tentativa de combater o sintoma pode agravar ainda mais a doença. No caso do Brasil, é preciso considerar que o nosso povo desenvolveu especial atenção pelos produtos decorrentes das novas tecnologias. O Brasil é o terceiro maior adepto das redes sociais, perdendo apenas para a Indonésia e a Índia. Por outro lado, de acordo com um relatório apresentado pela OCDE, figuramos em último lugar dentre os 21 países analisados no que se refere à capacidade de identificar notícias falsas. De acordo com a OCDE, a percepção geral da pesquisa foi de que 60% das pessoas que conseguem distinguir o que é informação verdadeira e falsa. No Brasil, essa média ficou em 54%. Essas informações robustecem a percepção de que estamos diante de um fenômeno que vai além da seara estritamente jurídica, indicando sua maior proximidade com outros campos das chamadas ciências sociais. Além disso, ao indicar que 40% das pessoas, de acordo com a percepção geral captada nos 21 países pesquisados, não conseguem identificar o que é informação verdadeira e o que é notícia falsa, o estudo chama a atenção para outro problema inerente à questão das fake news, que diz com a nossa própria limitação em traçar de modo claro, objetivo e abstrato, ou seja, sem considerações acerca do contexto no qual a informação está inserida, o que vem a ser, de fato, uma notícia falsa. Quanto ao ponto, é interessante rememorar que no campo da filosofia, sociologia e história, dentre outras ciências humanas, há grandes discussões até mesmo sobre a objetividade dos fatos, que dirá das opiniões. Apenas a título ilustrativo, cito interessante artigo do professor da Universidade Federal da Paraíba, Eduardo Rabenhorst, que, com boa provocação, o intitula A Interpretação dos Fatos no Direito. Isso porque não apenas as questões de direito, mas também os fatos são objeto de interpretação. E o são simplesmente porque são construídos a partir da observação e da cognoscibilidade que fazemos do mundo empírico. Conhecimento esse, ou capacidade de reconhecer, necessariamente contingenciada pelas nossas próprias limitações, sejam elas sensoriais, motoras, intelectuais ou de outra ordem. Melhor explicando a proposta, o professor apresenta suas premissas nos seguintes termos.
Conforme já sublinhei, o senso comum nos leva a pensar que um fato é algo indiscutível, em virtude da sua própria objetividade. Ora, essa posição padrão acerca dos fatos está ancorada na ideia profundamente questionável de que os fatos independem do observador, dos métodos e dos instrumentos que lhes são disponíveis e, finalmente, das suas próprias escolhas. Não vamos enveredar aqui, prossegue o professor, na selva das discussões filosóficas sobre a validade da suposição de um mundo objetivo e comum. Kant, muito antes dos realistas internos ou de qualquer sociólogo das ciências, já havia questionado a possibilidade de acesso a um mundo não estruturado pelo sujeito. Por isso, não é preciso muita ousadia filosófica para se concordar com a ideia de que fatos, de alguma maneira, são construções. Aliás, foram poucos os filósofos da ciência que, desde o início do século, questionaram a sacralidade dos fatos. Edouard de Leroy, por exemplo, foi o primeiro a sugerir o caráter convencional da ciência ao sustentar que todo fato é elaborado pelas categorias do próprio cientista. Henri Poincaré, por sua vez, em O Valor da Ciência, introduz uma pequena correção na tese de Leroy, ao afirmar que o cientista não constrói o fato em sentido bruto, mas ele elabora o fato em sentido científico ao enunciá-lo por meio da linguagem. Sem esta intervenção do cientista, diz Poincaré, o fato em si mesmo não possui qualquer sentido. Por conseguinte, é o trabalho do cientista que transforma a opacidade dos fatos brutos em algo coerente e significante. Mas as objeções mais poderosas contra a ideia padrão de fato vieram da teoria analítica da linguagem. Criticando os excessos cometidos pelo chamado Círculo de Viena, os filósofos analíticos mostraram que não existem proposições puramente empíricas, destituídas de um aspecto teórico. Nesse sentido, os filósofos analíticos observaram que nenhuma relação pode existir entre as proposições da ciência e a realidade bruta, através da qual a verdade destas proposições é estabelecida. No caso, toda correspondência se dá entre proposições, ou seja, entre enunciados linguísticos. Por conseguinte, para que possamos nos referir à realidade, temos necessariamente que torná-la conceitual. Em arremate, referido professor pontua que um fato não é, pois, algo independente da nossa elaboração. Nós construímos os fatos com os meios que nos são disponíveis. E, principalmente, nós os construímos por meio da linguagem. Todo fato, ao ser elaborado, é narrado. E, obviamente, fatos podem ser narrados de diferentes maneiras. Portanto, digo eu, se todo fato é elaborado, se todo fato, ao ser elaborado, é narrado, obviamente podemos contá-lo de diferentes maneiras, sob diferentes perspectivas, e todas elas podem ser tidas como verdadeiras, ou pelo menos não objetivamente falsas. É mais do que razoável identificar a dificuldade que possuímos em discernir notícias falsas das verdadeiras. Na verdade, se trata de dificuldade em estabelecer o que seja a própria verdade. Essas constatações suscitam a potencial inadequação em se buscar solucionar problemas de grande relevância e complexidade social por meio de uma eventual força transformadora que a norma jurídica exerceria sobre a sociedade. Como já alertava William Graham Sumner, a legislação ou os caminhos da lei não conseguem alterar a prática social. A legislação é incapaz de criar costumes. Nesse sentido,
É preciso considerar que, num cenário no qual um dos principais fatores das crises atuais centra-se na desconfiança do cidadão em torno da credibilidade das suas instituições públicas, não me parece que seja adotando medidas que, em última análise, irão impedi-lo de manifestar o seu descontentamento com o estado de coisas vivenciado, inclusive por meio da defesa de outros regimes de governo, em substituição aos atuais, sob eventual justificativa de que seria preciso combater, pelo direito, pela lei, a mentira que se irá superar a realidade da beligerância latente. Isso não significa, por óbvio, que todo e qualquer tipo de discurso mentiroso deva ser tolerado, ou mesmo considerado isento de responsabilidade posterior. O que se pretende afirmar é que não é pelo simples fato de se ser mentiroso que o discurso deve ser automaticamente censurado. Como não é nova a situação, encontra bom direcionamento na doutrina estrangeira da Actual Malice, formulada pela Suprema Corte Americana no emblemático caso New York Times versus Sullivan. De fato, por si só, mentir é errado, mas não necessariamente é crime. Configura desvio ético ou moral, mas que, em regra, não é relevante para o direito. O cristão pode condenar alguém simplesmente porque mentiu. O magistrado não. Este último precisa identificar em que medida determinada mentira configura ato jurídico e culpável, de acordo com os termos estabelecidos pelo legislador, editado por uma autoridade competente, portanto, em momento anterior à prática da conduta, e a partir de uma análise imparcial e desinteressada. Numa última palavra sobre a questão das fake news, parece-me importante recordar o que disse Friedrich Hayek: liberdade concedida somente quando se sabe de antemão que seus efeitos serão benéficos não é liberdade. Passo agora ao tópico concernente aos desacordos morais razoáveis, complexidade da questão e autocontenção judicial. Por tudo quanto expus até aqui, pode-se concluir com certa facilidade que, dentro de uma lógica de separação de poderes como distribuição alocativa das funções estatais, o Congresso Nacional é a instituição que detém a maior capacidade institucional para captar, tratar e elaborar arranjo normativo a fim de externar os anseios da sociedade em relação ao tema. Nesse sentido, vale observar o questionamento prévio indicado em âmbito doutrinário por Diego Werneck Arguelles e Thomas Pereira. Antes de passar a responder à pergunta, dizem eles, o que a Constituição quer dizer, é preciso indagar. Quem tem autoridade para resolver essa questão? Melhor desenvolvendo o argumento, referidos autores assim discorrem. Essa concepção de separação de poderes contém dois componentes. O primeiro é recomendar um desenho constitucional que se misture e se sobreponha às competências institucionais, de modo a criar vetos e freios recíprocos, para que nenhuma instituição concentre poder excessivo. O segundo, como implicação, é reconhecer que, para que nenhuma instituição detenha poder excessivo, a autoridade para decidir determinadas questões precisa ficar invariavelmente fragmentada entre diferentes atores. Prosseguem, se aceitarmos essas duas premissas, é preciso reconhecer, por implicação, que a tarefa de interpretação da Constituição
seja ela feita no âmbito do judiciário ou fora dele, enfrentará pontos de parada obrigatórios. Sempre que surgirem no caminho sobreposições entre os atos e decisões de diferentes instituições. Mesmo que dado agente estatal tenha uma boa resposta do seu ponto de vista para a pergunta o que a Constituição quer dizer, é preciso antes que se pergunte se lhe cabe, como integrante de uma das múltiplas instituições que integram o arranjo da separação de poderes, responder a essa pergunta nesse caso específico. A pergunta, quem tem autoridade para resolver essa questão, também envolve interpretação constitucional, já que a resposta precisará ser construída a partir de regras de competência e procedimento previstas na própria Constituição. Entretanto, enfrentar essa pergunta sobre a autoridade, quem decide essa questão, pode exigir que se abandone em algum momento o enfrentamento da pergunta substantiva. Em conclusão, referidos autores arrematam que não se trata aqui de uma discussão sobre deferência aos outros poderes. Quando se fala em deferência, a imagem é a de um judiciário que, diante de uma questão que esteja sobre a sua competência, na ausência de uma regra específica que regule a situação, não intervenha sobrepondo a sua decisão à de outro poder. Ou seja, sendo a questão controvertida, a deferência orientaria uma atitude de respeito pelas opções do Legislativo ou do Executivo. Não é esse, no entanto, o tema desse artigo. O que se discute é a ideia de que, independentemente do que a Constituição diga substantivamente sobre determinada questão, diante do fato de que as competências também são estabelecidas pela Constituição, deixar de se perguntar quem tem autoridade para decidir é mais do que uma postura ativista, é desrespeito às regras constitucionais. Imaginar que, como guardião da Constituição, todo e qualquer ato do Legislativo ou do Executivo que contrarie uma interpretação do STF está sob a autoridade do STF é deixar de lado a ideia de que a Constituição é composta por regras de dois tipos, as regras de competência e as regras substantivas. Nesse sentido, fazer valer sua interpretação constitucional, ignorando que a Constituição estabeleceu zonas de autonomia para outros poderes, não é o mesmo que defender a supremacia da Constituição, mas sim estabelecer a supremacia do Supremo, o qual teria o poder de desconsiderar regras constitucionais do primeiro tipo em nome de uma suposta priorização de regras constitucionais de segundo tipo. Mas é possível garantir a Constituição violando a Constituição? Questionam os autores. E assim lecionam, levar a sério a ideia de que a Constituição é um documento político significa também levar a sério que constituintes, acertadamente ou não, também fizeram escolhas sobre como dividir competências entre os poderes. De tal forma, se é possível que eles tenham, de fato, atribuído ao Supremo o poder de errar por último, também é possível que, em certos casos, essa prerrogativa tenha sido atribuída a um outro poder ou instituição. Esse é o ponto central da relação entre autoridade e separação de poderes. Se a fonte da autoridade do tribunal é a Constituição, guardá-la significa também guardar o modelo da separação de poderes adotado pelo poder constituinte, mesmo que isso signifique reconhecer a sua incompetência para rever um ato que se considere inconstitucional. Assim, digo eu que a relevância do questionamento prévio anteriormente apontado sobre qual instituição detém a competência para deliberar sobre determinada matéria, esse questionamento é ainda mais de importância ainda mais superlativa quando se está diante
de uma matéria que pode ser identificada com o que se convencionou chamar de desacordo moral razoável. Isso porque, em tais situações, prepondera com maior candência o princípio democrático, o qual, em primeiro lugar, inclina a balança entre os poderes para a atuação daqueles que ostentam a legitimidade popular direta, ou seja, a representação por meio do sufrágio periódico e universal. E, em segundo lugar, demanda de qualquer dos poderes constituídos que se esteja atento ao denominado sentimento constitucional. Para além de tais aspectos, por tudo quanto se apontou especificamente em relação ao fenômeno das fake news, diante da sua íntima conexão com os processos de crise institucional e democrática atualmente vivenciados, tem-se como ainda mais imperiosa a adoção de uma postura autocontida. Com todas as vênias aos que possuem compreensão em sentido diverso, penso que ao assumir maior protagonismo em questões que deveriam ser objeto de deliberação por parte do Congresso Nacional, o Poder Judiciário acaba contribuindo, ainda que não intencionalmente, para a agudização da sensação de desconfiança, hoje verificada em parcela significativa da nossa sociedade. É preciso quebrar esse ciclo vicioso. Que fique bem claro, não se trata de fazer da opinião pública um critério de julgamento. O que se busca apontar apenas são os efeitos deletérios que decorrem da adoção de uma postura ativista, a qual, no presente caso, pode culminar por agudizar ainda mais o problema que se pretende combater. É da identificação dessa contradição que, sob a ótica jurídica, se evidencia a inadequação de superação do legislador. Nada obstante, ciente de que, a partir da afetação dos temas, a sistemática da repercussão geral e à luz da conjuntura atual, este colegiado, deverá avançar para a análise do mérito das questões em discussão. Razão pela qual eu prossigo no raciocínio, agora adentrando na necessária delimitação do que eu penso deve ser o escopo da análise específica da discussão, sob pena de avançarmos ainda mais em terreno que, no plano ideal, seria ocupado pelos demais poderes da República. Senhor presidente, a partir desse momento eu começaria a entrar na avaliação do mérito propriamente dito. Eu abriria um capítulo ou um tópico novo que se refere às distinções necessárias sobre provedores de aplicação de internet em âmbito da rede social. Aí eu consulto Vossa Excelência se prossigo ou interrompo. Acho que, em razão do horário, ministro André, faz mais sentido retomarmos amanhã, tá bem, ao início da sessão, com o voto de Vossa Excelência. Eu creio que cheguei aqui no ponto médio, vamos dizer assim, metade praticamente do voto. Então, eu creio que amanhã. Amanhã.